Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio Evangelho no Lar. Este é o de número 115, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Estamos no capítulo 13. É aquele que fala assim: não saiba a vossa mão, adivinha qual é? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje estudaremos o item 18, Instruções dos Espíritos, os órfãos. Vamos então entender direitinho, né? Tudo isso aí, ok? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelianolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo. A gente coloca lá. Aliás, algumas pessoas falam assim: Sérgio, você está no capítulo 13, mas eu queria tanto saber um negócio sobre o capítulo 20. Não tem problema não, você vai poder encontrar, porque nós já fizemos o Evangelho inteiro, em 225 vídeos. E estamos agora fazendo mais uma vez. Então o Evangelho inteiro já está lá. Inclusive o capítulo 28, Instruções das Preces, tá? Então, não tem problema. Você vai encontrar lá um vídeo. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar, além desses textos, o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca em parênteses ali ao lado delas. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Vai encontrar o Tira Dúvidas. E se ainda assim houver alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp para a gente. Qual é o WhatsApp? Aqui, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Então tem tudo ali mastigadinho, ok? Não tem mais dúvida, né? Não tem mais erro. Se preferir mandar um e-mail, olha aqui o e-mail: amorperdãoefé@gmail.com. Você pode mandar esse e-mail também, tá tranquilo? Tá? A gente coloca também uma situação para aqueles amigos que gostam, né, das redes sociais, que gostam do Facebook. A gente também tem o Facebook, você não sabia? O quê? Não sabia? Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. A gente coloca esse 2012 porque 2012 foi o ano onde começamos a fazer esse trabalho, tá certo? E nós informamos também que esse estudo ele pode ser ouvido, pode ser encontrado lá na Rádio Espiritismo. Aqui, radioespiritismo.com.br. Você pode entrar lá. Toda sexta-feira, 9 da noite, tem lá um estudo novo, né? Tem outros horários também. É só conferir a grade de programação. Você pode também baixar o aplicativo da Rádio Espiritismo para escutar no teu celular, qualquer hora do dia ou da noite, né? Onde quer que você esteja. Vale muito a pena. E fazemos aqui também um convite. Você entrando lá no site da Rádio Espiritismo, você vai encontrar uma área de cursos, tá? Essa área de cursos, ela tem qual objetivo? São vários cursos que a gente coloca. Tem uma outra área lá de acesso ao acervo, que aí a gente pede, né, uma ajuda simbólica ali, no caso dos cursos. Por exemplo, entre os cursos que tem um lá, curso básico sobre mediunidade, R$35 por mês. A pessoa que pode, tá? Quem não pode, manda um WhatsApp e fala: Sérgio, eu não posso, eu só posso 10, 15, 5, ou não posso nada. Tudo bem, pode mandar um WhatsApp. A gente vai dar uma bolsa para a pessoa, né? Porque o objetivo é qual? A pessoa fazendo esses cursos, ela vai adquirir conhecimento e com esse valorzinho aí do curso que você está fazendo, está ajudando, a gente mantém a rádio no ar, a gente mantém a Casa Espírita Amor, Perdão e Fé no Rio de Janeiro funcionando, a gente mantém as obras sociais, tudo isso graças a essa ajuda.
Então, na Rádio Espiritismo, entrou no site, procura a área de cursos, se inscreve lá, se matricula lá. Você vai aprender e ainda vai estar sendo instrumento de ajuda aí ao próximo, ok? Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aqui a presença de encarnados e desencarnados, em especial dos anjos guardiães, que desde cedo aqui estão preparando, limpando, higienizando espiritualmente falando e harmonizando este local. E que possa o estudo de hoje nos trazer muitas reflexões e muitas atitudes voltadas sempre para as lições que nos foram ensinadas pelo Mestre Jesus. Que possa então esse estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Então, já fizemos aqui a prece de abertura. Vamos então para a leitura da página de preparo do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vamos nós. Página de preparo é o capítulo 162, 162, cujo título é A Luz Inextinguível. Inextinguível, né? O que é inextinguível? É eterna, é que não entra em extinção, não vai entrar em extinção, é inextinguível, ela é eterna, ok? Então, que luz eterna seria essa, hein, Sérgio? Vamos ver. Ele começa, então, o Emmanuel, né, para falar sobre essa luz eterna, ele vai buscar uma citação de Paulo, e que foi anotado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E o que Paulo falou? A caridade jamais se acaba. Sempre existe caridade e sempre vai estar presente. O nosso papel é aumentar essa caridade. Porque quanto mais eu aumento a caridade, mais eu aprendo, mais eu progrido, mais eu evoluo. Desde que eu faça, lógico, essa caridade com o objetivo verdadeiro de ajudar o próximo. Se eu for fazer a caridade por interesse, olha, eu quero progredir, eu quero evoluir, então eu vou fazer caridade. Você já não está fazendo mais a caridade, você está fazendo aquilo por interesse. Você não está fazendo a caridade por caridade, você está fazendo a caridade por interesse. Aí já perde um bocado. É bom, mas perde um bocado. Fazer a caridade é bom, pronto. O resto vem por consequência. Tem uma frase de Jesus falando: primeiro o reino de Deus e todas as suas características, né? O resto depois virá por consequência, virá por acréscimo, né? Então é fazer o bem porque o bem é bom. O resto vem como lei de causa e efeito, ok? Então, quando Paulo diz a caridade jamais se acaba, o que o Emmanuel tem para comentar sobre isso? Então ele vai falando aqui, ó. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Então a gente está aqui encarnado nessa experiência humana, nessa experiência de encarnado, para quê? Para uma atividade de transformação. Nos transformarmos em pessoas melhores, nos transformarmos em pessoas mais caridosas, mais compreensivas, mais amorosas, em mais condições de... mais, não é mais de ruim não, em mais, tá? Condições de sermos instrumentos de amor,
de trabalhar o perdão, de trabalhar a fé, de trabalhar a caridade, de trabalhar a paciência, a tolerância, de trabalhar a paz, de trabalhar a alegria, de trabalhar a piedade. Quanta coisa positiva, né? Estamos encarnados então para essa atividade transformadora. Sabe por que a gente trabalha nisso? Sabe por que a gente reencarna? Algumas pessoas às vezes falam, mas Sérgio, eu não poderia trabalhar isso lá no plano espiritual comigo desencarnado? Ok. Aí você imagina então, vamos imaginar agora uma situação. Por que a gente reencarna? É porque aqui na Terra é que a gente vai encontrar o ambiente favorável para a gente aprimorar essas virtudes, para a gente trabalhar essa nossa transformação. Vou dar um exemplo. Imagine que você, de repente, precisa trabalhar a instrução. Você é uma pessoa que vai ensinar aos outros, tá? Então você vai ensinar bons valores, boas coisas para os outros, tá certo? Aí, você está lá no plano espiritual. E aí os teus amigos do plano espiritual, eles são assim, Jesus, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e você, tá lá, você lembra aquela turma toda. E você é doido para ensinar, querendo ensinar, né, para as pessoas. E aí você chega, Jesus, eu queria te ensinar. Jesus vai falar assim, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai me ensinar, eu já sei. Aí você chega pro Gandhi, eu sou assim, meu filho, eu já sei isso tudo. Vai chegar para Madre Teresa, Buda, vai chegar para Chico Xavier, meu filho, eu já aprendi tanto com o Emmanuel, com tanta... Você vai conseguir ensinar alguma coisa para um desses lá em cima? Aí eles vão falar, vamos então lhe dar uma oportunidade de praticar essa virtude tua de ensinar. Vamos mandar você para um lugar onde tem um monte de gente que não tem ainda instrução, que precisa aprender, que aquelas lições que você der vão ser valiosas. Aí a gente reencarna. Estou aqui agora num ambiente favorável. Tem pessoas que sabem muito mais do que eu, mas também tem pessoas que sabem muito menos do que eu. Qual é o meu papel? Aprender com aqueles que sabem mais do que eu e procurar ensinar para aqueles que sabem menos do que eu. Então, ó, atividade, campo da experiência humana. Eu estou aqui reencarnado para uma atividade transformadora. Para eu conseguir, então, trabalhar a virtude de ensinar. E assim como eu falei do caso de ensinar, tem todas as outras situações que você aí de repente vive. Às vezes você não ensina, mas você trabalha a cura, é um médico, é um enfermeiro, né? Às vezes você é a pessoa que vai cozinhar, vai dar alimento para aquela pessoa, tanta coisa. Até mesmo a pessoa que vai fazer uma limpeza, uma faxina, um varredor de rua, ele está praticando isso aqui. Não pense que isso não é uma atividade nobre, não, é claro que é. Ele manter aquele ambiente limpo, manter aquele ambiente higiênico, como não? Qual todas essas atividades? Todos nós estamos encarnados para o desenvolvimento de atividades transformadoras. Vão nos ajudar no nosso progresso e na nossa evolução. Ok? Deu para entender aí? Vamos continuar. Engraçado, né? Como é que uma frase já puxa um monte de lições, de aprendizados, né? E de percepções. Continuando, aí o Emmanuel fala, todas as situações de que te envaideces, você fica vaidoso, né? Comumente, geralmente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. Instáveis é o quê? Passageiros de tua luta. Então, toda situação, de repente eu falo assim, eu sou o cara, daqui a pouco você já não é mais. Daqui a pouco acontece alguma coisa, acontece um problema, acontece uma coisa com a saúde. Então aqui a gente vive muita instabilidade nessa luta. Por isso, eu não devo querer me colocar como superior aos outros, como melhor do que os outros, como nada disso. Mas como
um espírito encarnado em busca de progresso e evolução. Como eu falei ainda agora, muitas pessoas têm mais conhecimento do que eu vou buscar o aprendizado com esses. E muitos têm menos conhecimento do que eu, então eu vou passar aquele pouquinho ali que eu sei, pelo menos por enquanto, para poder dar a instrução também para o outro, e assim que a gente vai caminhando, ok? A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. Então, o que é um trabalho edificante? É um trabalho construtivo. Então, eu tenho uma fortuna material. Se eu não utilizar isso para trabalhar no bem, na construção, na ajuda e sempre fazer o bem, aquilo vira um patrimônio inseguro. Pode até fazer mal para aquela pessoa. Vamos lá. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A gente forma ali a família, né? Formou a família, e aquilo não é uma família, é um ajuntamento de almas, porque cada um só mora na mesma casa, não interagem, não participam, não evoluem, não fazem nada. Como é que fica isso? Então é preciso trabalhar esses valores da família, da construção do bem, das lições, né? Você dá a educação. Tem muita gente que... Outro dia eu estava vendo uma situação falando assim, foi uma época de carnaval, uma pessoa no Facebook estava colocando assim, agora a escola só vai voltar às aulas na segunda-feira e eu estava querendo ir para o carnaval aqui e vou ter agora que ficar com meus filhos. Ela falando disso, reclamando. Olha que situação complicada. Então ela vê os filhos como um peso, como um fardo. Ter que ficar, parece um castigo, né? Por que ela não podia falar? Caramba, eu vou ter a oportunidade de estar com meus filhos, de sorrir com eles, de brincar com eles, de me distrair com eles, de ser feliz com eles, que um dia eles vão crescer e vão embora. Olha, ajuntamento de almas aí, né? Eu falo muito, criar uma oportunidade com os filhos, com a família, com a esposa. Hoje meus filhos estão maiores, já viajam, já um pouco mais, mas a gente sempre cria algum jeito de ter uma chamada à noite da família, todo mundo junto ali, vamos ver um filme, vamos jogar um jogo, vamos brincar, vamos fazer uma mímica, vamos brincar de mímica, vamos cantar, vamos fazer... Porque isso fortalece. E quando o teu filho não vê isso em casa, ele vai então, quando ele quer aprender, quando ele quer tirar dúvida, ele vai aprender na rua. Será que na rua vão ensinar realmente a ele o que é correto? E volta e meia a gente vê esses jovens nas drogas, no álcool e nas coisas erradas. Por quê? Ele encontrou um amigo entre aspas, né? Que deu um colo para ele, deu um abraço, ouviu ele um pouquinho. Mas ele na verdade não era amigo, ele era interesseiro. Aí deu sugestão legal, conquistou a confiança do teu filho ou da tua filha e levou ele para um caminho errado. Ah, mas por que agora ele foi para o caminho errado? Peraí, por que você não deu o caminho certo enquanto você estava ali? Outro dia eu vi também um cartaz muito bacana numa escola. Quando você for buscar o seu filho na escola, jogue fora o seu celular. Principalmente para as crianças, né, que estão na alfabetização. Por quê? Naquela hora a criança ainda está doida para dar um abraço no pai, doida para dar um abraço na mãe, vem correndo e aí o pai está ali no celular. Não, peraí, que eu estou só... A criança vindo com aquela alegria e o pai... A criança fica assim. Caramba! Estava tão animado, fui dar um abraço no meu pai, fui dar um abraço na minha mãe, e ele está lá no aparelho no celular.
celular. Quantas vezes isso acontece? É você que faz isso? Disfarça. Então, ok, tudo bem. Vamos lá. Você já entendeu, né? Então não faça mais isso. Aquela resposta ali pode esperar mais 2, 3 minutos. Vai dar um abraço no teu filho, na tua filha. Na hora que eles estão saindo da escola, eles estão tão felizes, doidos para contar um monte de coisa que aconteceu na escola. E você vai ficar já desde cedo. Aí, ó, ajuntamento de almas. E depois vão vir as desilusões, é claro. A pessoa fala, que mal fiz eu? Fiz mal nenhum. Que mal fiz eu a Deus? Fiz mal nenhum. É você que não está trabalhando isso. Então, ele coloca, para a gente trabalhar esses valores. Isso faz, a página de preparo tem a ver, com o estudo. Sabe o que faz isso? Com que aquelas crianças da sua família sejam órfãs. Não, mas eu sou o pai, eu sou a mãe. Peraí, você é o pai ali no papel, no contrato, ali na certidão de nascimento? Ou você é o pai e a mãe verdadeiramente? Que está junto, que está participando? Nos anos 80 tinha uma campanha de um remédio lá, de um negócio, não me lembro agora, de um negócio lá para dores físicos, falando, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser mãe, tem que participar também. Quando não participam, a gente tem dentro de casa crianças órfãs. Órfãs nesse sentido, ok? Então, ele continua. A eminência, a elevação, a eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. Anticâmara é assim, é uma preparação, é o que leva ao desencanto. Então, se eu não chego ali para os meus filhos, para aquelas crianças, e passo valores que vão dar a ela sentimentos de justiça, de sabedoria, de trabalho, consagração ao bem, você está preparando ela, levando ela ao desencanto. Daqui a pouco ela está fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Quais foram os valores que aquele pai e que aquela mãe passaram para esse filho? A posição social é sempre um jogo transitório. Nós aqui não somos, nós estamos. Eu não sou Sérgio, eu estou Sérgio. Eu não sou brasileiro, eu estou brasileiro. Eu não sou homem, eu estou homem. E numa outra vida eu posso estar de uma outra maneira. E nessa vida eu posso estar também de uma outra maneira. Então, isso é sempre um jogo transitório, que vai fazendo a gente perceber alguns fatos e algumas situações importantes. Eu conto aqui, por exemplo, dentro das lições que a gente deve aprender, eu conto sobre uma pessoa que foi fazer terapia comigo e mora nos Estados Unidos, tem uma filha americana, mas ele sentia uma angústia muito grande, principalmente quando tem aqueles feriados, aquelas homenagens ao pessoal da guerra, aos combatentes da guerra, aquela coisa toda. E trabalhando a terapia, no caso a psicoterapia em filosofia reencarnacionista, e também pode ser na psicoterapia reencarnacionista, eu sou os dois, eu tenho essas duas formações, tá? E aí a gente faz aquelas regressões a vidas passadas. Mas Sérgio, no Espiritismo, ele fala que isso não é legal. Vamos lá, vamos entender o que fala no Espiritismo. Pergunta 399. Ele fala que o esquecimento do passado é importante. Realmente é importante e não é muito legal a gente ficar querendo mexer nisso, principalmente por razões fúteis, para besteira. Eu fui rei, eu fui rainha, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, então ele fala que isso não vale a pena. Mas ele fala que quando vem de uma maneira espontânea, através de espíritos superiores, aí sim é importante e ajuda a pessoa. Então, no nosso caso, no caso da psicoterapia reencarnacionista, essa regressão, ela não é feita através de hipnose, como a gente vê várias pessoas fazerem. Todo respeito a quem faz, traz resultados maravilhosos também. Mas a nossa
se você fizer com a hipnose, ela não está obedecendo o critério que está lá na pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Então ela é feita de uma maneira espontânea, não tem hipnose. Uma musiquinha, a pessoa relaxa e aí espontaneamente vão vindo os fatos e as situações para ela. E quem conduz a regressão não é o terapeuta, não sou eu. É o mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda dela, um espírito superior. Ok? Só para deixar claro esse parênteses. E essa pessoa então, que tinha, né, mora nos Estados Unidos, tem esse sentimento da guerra, desse negócio todo, né? Quando o mentor mostra a ele uma vida onde ele foi um combatente na guerra. Olha aí o sentimento dele, né, quando ele via esses feriados da guerra. E aí mostrou ele falou, né, lutando na guerra, capitão do exército alemão, e ele morando nos Estados Unidos, tendo uma filha americana. Aí é que bagunçou tudo. Por quê? Se ele foi um soldado alemão, ele está morando nos Estados Unidos, ele está morando então no inimigo. Ele tem uma filha que ele ama, mas ela é americana, então ela é inimiga. E olha que bagunça. Então o que os mentores foram trabalhar para ele? Para ele entender o que a gente acabou de ler. A posição social é sempre um jogo transitório. Não existe americano, não existe alemão, não existe chinês, não existe brasileiro, não existe... Existem espíritos. E estamos aqui numa posição transitória. Vamos nos amar, independente de estar alemão, de estar americano, de estar brasileiro, de estar cubano, de estar brasileiro, seja lá o que for. Olha que lição, né? As emoções da esfera... Vamos continuar. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. Então essas emoções aqui um dia vão embora. A mocidade do corpo denso é floração passageira, é igual uma flor que está ali, depois ela murcha, né? Não tem jeito, quando chegar o inverno vai murchar de novo. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. Ah, eu queria ser famoso, eu queria ser popular, queria mesmo, olha, não é muito fácil não, hein? Tenta ir no supermercado, tenta ir no shopping, tenta, como é que fica? Como é que fica a tua privacidade? E no momento que você não está muito legal, e vem todo mundo ali, vem todo mundo, né? Como é que fica isso? Não é tão fácil não. Então ele coloca, né? A tranquilidade mentirosa é a introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso, né? De trabalhoso reparo. Eu dou uma festa desequilibrante, é álcool, drogas, sexo, drogas e rock and roll, aquela coisa que fala tudo, tal. O que essa pessoa está fazendo consigo mesmo? Está destruindo o corpo físico, está destruindo o corpo espiritual. Para recuperar isso, ó, não é mole. E às vezes a pessoa destrói tanto com o álcool, com as drogas, com o cigarro, com tudo aquilo que não presta, que destrói o corpo físico, destrói o corpo espiritual, e ao reencarnar, aquele corpo espiritual está destruído, nasce com uma doença. É por isso que temos tantas crianças que às vezes nascem com determinadas enfermidades e doenças. Por quê? Porque ainda está trabalhando a recuperação desequilibrante lá do passado, incluindo outras vidas. O abuso de qualquer natureza compele, empurra ao reajustamento apressado. O pessoal aí quer se apressar, né? Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível, é a luz eterna. Então ele está falando de um monte de coisa aqui que tumultua. Vamos trabalhar o amor, essa é a luz. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Aí eu me lembro do André Luiz no Nosso Lar, né? Porque o André Luiz, ele era médico e não se cuidava, foi considerado um suicida, né?
porque ele não, o fumo, o álcool, né, não se tratava. Quando ele morreu vítima de uma doença. Mas ele não foi vítima de uma doença, ele foi protagonista de uma doença. Isso a pessoa fala muito, morreu vítima disso, vítima do infarto. Vítima, não é vítima, ele é protagonista daquilo. Se ele se cuidasse, não ia ter aquilo. Mas as pessoas falam como vítima, então não foi vítima, foi protagonista. Morreu. E ele ali passou, né, sofreu bastante, passou por muita dificuldade, quando foi resgatado e tal. E no hospital, rapidinho, né? No hospital, quando ele era médico, a secretária dele marcava umas consultinhas de algumas pessoas que tinham dificuldade financeira para atender gratuitamente. Ele torcia a cara, ficava meio assim, né, com a secretária falava, doutor André, vamos lá, dá uma colher de chá para esse. E ele, então ele atendia. No plano espiritual, ele se emociona ao perceber quantas energias positivas ele recebeu dessas pessoas que ele atendia gratuitamente. Ó, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então isso aliviou muito o sofrimento dele. Vamos lá, através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora, se melhora, né? Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Ok? Então, página de preparo. Você vê, página de preparo sobre os órfãos, falamos sobre essa parte dos órfãos, né? Vamos agora aqui para o Evangelho. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 18. Instruções dos Espíritos, os órfãos. Então, isso foi uma mensagem enviada. Esse Espírito, ele assinou como um Espírito familiar. Essa mensagem chegou lá em Paris, no ano de 1860. Tá? Então, vamos ver o que esse Espírito familiar ele resolve explicar, trazer, né? De instruções. Então ele diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos, para nos estimular, né, a servir-lhes de pais, a gente fazer o papel de pai. Muitas vezes, né, uma criança tem o seu pai que está lá na certidão de nascimento, mas o pai mesmo, às vezes é um tio, às vezes é um padrasto, é uma madrasta, é um amigo, é até o professor na escola, né, que acaba exercendo aquele papel. Ele toma você como referencial, né? Ele coloca: que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Aí ele já fala do órfão mesmo, né? Que não tem pai nem mãe, que está lá no orfanato, né? Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que, muitas vezes, a criança que socorrei-vos foi cara noutra encarnação. Então, cara é o que? É caro? É um preço caro? Não, não é isso. Foi caro. De meu caro amigo, meu estimado amigo, meu prezado amigo. Então, às vezes, aquela criança ali, que está naquela dificuldade, foi uma pessoa. Pode ter sido um filho teu numa outra vida. Pode ter sido uma esposa, um marido, um parente, um irmão, um amigo querido. E que nessa encarnação veio como órfão, para ele ter aquelas dificuldades. E veio então para que eu pudesse
ser esse instrumento de ajuda. Às vezes ela veio nessa dificuldade até para despertar em mim sentimentos de amor, de auxílio, de bondade, de caridade, e eu adotar aquela criança. E aí eu me sinto o máximo por causa disso, quando na verdade aquela criança é um espírito muito mais evoluído do que eu estou chamando ela de pobre coitada, e ela é um espírito muito mais evoluído que eu, que veio nessa condição para despertar em mim, que eu é que sou ignorante, para despertar em mim a caridade, a vontade de ajudar, eu assim, porque senão eu ia ficar duro que nem uma pedra. Aí vem aquele espírito com essa missão. Então ele coloca, né? Muitas vezes essa criança que você socorre foi caro numa outra encarnação. Caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então repara, se eu me lembrasse que aquela criança, na verdade, é um amigão meu, peraí, eu vou ajudar meu amigo. Eu sou obrigado a ajudar, eu tenho que ajudar aquele amigo. Eu já não estou mais fazendo caridade, estou fazendo um dever. Então, as situações passageiras que a gente viu lá na página de preparo, viu como é que a página de preparo realmente prepara? Né? Ele está falando isso. Então veio nessa condição para que realmente eu faça, sem me lembrar que ele é um amigão meu, e aí eu não estou fazendo porque é um dever meu, mas porque é uma caridade verdadeira. Ok? Viu que interessante? Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óvulos, são os donativos, né? A pessoa dá aquela, eu vou dar isso aqui e tal. Tem um filme bem antigo chamado, bem antigo não, um filme antigo. Eu considero anos 90 como antigo. Bem antigo eu considero anos 30, anos 40, o Gordo e Magro, Charlie Chaplin, né? Mas tinha um filme antigo chamado Ghost, Do Outro Lado da Vida. Procura lá no Netflix ou no YouTube, e que tem uma hora que o sujeito morre e tal, e aí ele resolve, e uma médium, né? Ela vai pegar um dinheiro para dar para alguém, alguma coisa nesse sentido, e aí ele fala para dar para as freiras lá da caridade. Na hora que ela vai dar aquele cheque, ela não queria dar, ela queria comprar um monte de roupa, um monte de coisa, né? E o espírito ali falando, dá, larga o cheque. A freira pegando o cheque e ela segurando, não queria largar o cheque. E ela larga e fica toda aborrecida. Fica toda zangada. Aí o espírito vira e fala, olha, eu estou orgulhoso de você. Aí ela vira de costas para ele e faz uma careta para ele. Aqui, ó, é o que a gente está falando. Às vezes, né, é a caridade, que quando a caridade magoa o coração, né, a pessoa queimou a mão, ó, foi o caso dela. Me lembrei dessa história do filme. É um filme muito bacana, vale a pena assistir. Ghost, G-H-O-S-T, né, que seria fantasma, né, em inglês. Ghost, Do Outro Lado da Vida, com um ator chamado Patrick Swayze. É um que fez aquele Dirty Dancing, que tinha a música Now I Have the Time of My Life, o ator desse filme, né? E aquela Whoopi Goldberg, e tem uma outra uma atriz chamada Demi Moore. É bem legal esse filme. Vamos continuar aqui. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana, né, se no casebre, a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso, de um sorriso amigável. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, você pode às vezes dar um sorriso, um abraço. Tem gente que fala que eu só posso fazer caridade quando eu tiver dinheiro. É errado. Você pode fazer caridade agora. Vai visitar um hospital, vai visitar uma instituição, vai visitar um abrigo, vai ser um instrumento de ajuda.
Ah, Sérgio, não gosto de sair de casa não. Ok, entra lá no cvv.org, que é Centro de Valorização da Vida. Faz o curso lá e aprende a ajudar as pessoas. Um dia na semana, você vai pegar 3 horas por semana para conversar. Pessoas que querem conversar, desabafar, ser ouvidas por alguém. Olha que caridade. Isso é uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso. Então ele fala, isso é uma coisa que é nobre, né? E que traz para a gente progresso e evolução. Então ele coloca, evitai este ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Quando você ajuda, você não está simplesmente ajudando o outro, você está ajudando a você mesmo. É a grande lição que esse espírito familiar nos trouxe. Me enviou isso lá em Paris no ano 1860. Ok? Bom, finalizar essa parte do estudo, vamos para a prece, né? Fazer aquela prece para as pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, onde quer que se encontrem. Então, eu vou começar a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí, menciona o nome dessas pessoas. Se a lista for muito grande, escreve num papel e coloca na mesa, para não ficar também falando meia hora falando esses nomes todos, né? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, que possa receber da espiritualidade amiga todo auxílio, todo amparo, todo fortalecimento e esclarecimento que possam levá-las ao caminho do bem, ao caminho do progresso, ao caminho da evolução. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, é a hora da fluidificação da água. Vai lá que dá tempo, pega a água, pega o copo, pega a jarra, pega o vasilhame lá, para a gente fazer a fluidificação da água. Ok? Eu já peguei o meu aqui. Então, se você procurar, depois procura quando acabar o Evangelho, aqui ó, Minutos de Espiritismo, número 23, é um estudo da água fluidificada. Bota lá, Sérgio, Minutos de Espiritismo e bota o número 23, você vai encontrar. Tem um estudo ali completo da água, da fluidificação da água, ok? Então, pegou aí a jarra, pegou o copo, vamos colocar então as mãos sobre essa jarra, tá? Para fazermos então a seguinte prece. Vamos lá. Se você estiver aí, tiver várias pessoas, todas essas pessoas podem colocar as mãos aí sobre essa jarra. Então vamos colocar as mãos e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos aqui neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato desta água com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos aqui a fluidificação, estou botando aqui no meu copo. Saúde. E chegou a hora então de fazermos a prece de encerramento, né? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, às reflexões. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram, harmonizando, limpando este ambiente, espiritualmente falando, e que possamos, durante essa semana, fazer a nossa parte para mantermos este local tão harmonizado como se encontra agora. Que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, que possamos ser cada vez mais instrumentos de ajuda e auxílio ao próximo,
e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!